E aí, pessoal, bora para mais um papo aqui do RH Summit Live Show? E agora a gente vai falar um pouco mais. Espera aí, que eu esqueci de uma coisa. Eu sempre vou sinalizar quando o papo é gravado, tá? Para evitar confusão e para vocês entenderem a dinâmica do chat. Então, este é um conteúdo gravado, mas pode interagir à vontade no chat, inclusive conecta com o palestrante já para trocar alguma ideia. Se você ficou com alguma dúvida, chama ele aí no LinkedIn. Agora a gente vai falar sobre um tema que tange muito mais ao departamento pessoal, mas que afeta o RH como um todo. A gente está falando do ponto, que tudo começa por um ponto. Muitas vezes eu brinco sobre isso, mas um ponto errado gera erros na folha, que gera erros no pagamento, e isso tudo influencia clima, cultura e todo o restante da história. Mas como que a gente moderniza esse ponto? Como que a gente pode usar uma ferramenta que nos ajude a ser mais ágil, a ter menos erros e a conectar realmente com o colaborador para que ele faça essa etapa do dia a dia que é bater ponto. Que aí parece tão comum, tão ordinário do dia a dia, mas com certeza quem está me ouvindo aqui tem que corrigir vários pontos, tem erro, tem falha, colaborador esquece. Como que a gente moderniza isso para que a gente reduza esse tipo de incidência e esse tipo de problema com a gente? Para esse conteúdo, meu convidado é o Walter Flores, que ele é o CEO do Ponto Fleet. Walter, é um prazer ter você aqui com a gente para a gente falar desse começo da jornada, mas que, passados alguns anos, a gente tem tanto problema ainda para o povo bater ponto, né? Pois é, Léo. Primeiramente, muito obrigado aqui pelo convite, né? É uma honra participar aqui com vocês. Meu nome é Walter Flores, eu sou CEO da Ponto Fleet. Nós somos uma empresa com quase 10 anos aí de mercado e nós já vimos muitas coisas relacionadas ao ponto eletrônico, né? Muitas mudanças, legislação que mudou. Então, é muito importante. É um tema chato, né? Eu acho que é algo. O ponto eletrônico é chato para as empresas que têm que fazer o controle, para o funcionário. Então, assim, é algo que é necessário nas empresas, mas nem todo mundo olha com aquele amor, né? Eu costumo falar que o ponto eletrônico no departamento pessoal é uma das piores coisas ali, que ninguém quer saber, ninguém quer fazer, né? Mas é muito importante. Então, hoje eu espero conseguir passar aqui para vocês algumas dicas, alguns insights, né? Que vão ajudar aí a todas as empresas, todo mundo que está aqui assistindo a gente. E o pessoal que é um pouco mais antigo de mercado, assim, profissional vintage, né, que começou lá atrás, tinha aquele ponto que você batia com cartão. Hoje tem muita empresa ainda que bate você assinando numa folha, outras estão ali numa planilha de Excel na nuvem, e outras já utilizam ferramentas com biometria, bater ponto pelo celular, com localização geográfica. E aí é o ponto que a tecnologia nos ajuda a simplificar essa gestão de ponto. E aí conta pra gente um pouco como que essa tecnologia tem entrado no departamento pessoal, mas que interfere direto na vida do colaborador, como que essa tecnologia pode simplificar e reduzir esses erros que a gente tem. Esse papo chato, a gente falar menos dele, porque a tecnologia pode nos ajudar, né? Exatamente. Então ele veio, né, o ponto eletrônico, ao longo dos anos, ele veio passando por evoluções, né? Ele começou com aquele cartográfico, foi para o manual, mas tudo isso tendo trabalho manual, até aquele com a biometria, né, digital. As empresas perdiam muito tempo fazendo aquele controle, o tratamento, e as informações não são precisas, não são totalmente seguras, né? Então, com a tecnologia, quando você coloca o funcionário para marcar o ponto num tablet, num celular, né, através de aplicativos, você ganha mobilidade, agilidade, né, e traz a tecnologia para o lado da empresa, onde os RHs vão se tornar mais ágeis, né, conseguindo automatizar melhor as rotinas e focar naquilo que realmente interessa, né, que é cuidar de pessoas. Então, essa tarefa chata, com a automação, com novos softwares, ela fica muito mais fluida, onde você tem integrações entre sistemas, né? E o trabalho manual ele fica em segundo plano, onde as empresas podem focar em outras rotinas de RH, do departamento pessoal, e deixar toda essa burocracia chata
os sistemas, né, fazendo toda a automação. E isso ajuda também o funcionário no sentido de que ele tem tudo na palma da mão. Ele consegue fazer as consultas ali das horas extras, banco de horas, então ele ganha também uma forma de consultar em tempo real, né? E além disso, o meio ambiente também agradece, né? Porque a gente deixa de imprimir, seja aquele cartão, folha de ponto manual, ou aqueles cupons, né, que aqueles relógios tradicionais emitem, aquele cupom nem todo mundo sabe, mas ele é um papel térmico que é altamente tóxico. Então, quando você entra com a tecnologia, você deixa isso de lado, ajudando até o meio ambiente, né? Cara, acho que bacana você puxar esse ponto. Acho que tem muitas empresas que ainda não evoluíram para esse sistema, não tomaram consciência de como pode ser simples. E aí, essa nova geração de ponto eletrônico, dá para bater ponto pelo WhatsApp, é isso? Tá, Léo. Inclusive, é o aplicativo que é um dos mais usados, né, pelo brasileiro aí. Tá no celular de todo mundo o WhatsApp. Eu não conheço ninguém no Brasil que não tenha o WhatsApp instalado, né? Então, o próprio funcionário, onde ele estiver ali no aplicativo do WhatsApp, ele vai fazer a marcação do ponto, que ele pode enviar a geolocalização, se for solicitado, ele pode tirar uma fotografia dele e mandar também. Então, tudo isso resguardando, né, a veracidade das informações, né, a autenticidade, mas com um aplicativo que é usado. Então, não tem aquela questão de não querer baixar um aplicativo ou colocar mais um aplicativo no celular. E, além disso, ganha mobilidade, como eu já falei. Ele vai marcar o ponto onde quiser, né, onde estiver. Onde quiser, não, onde a empresa determinar, né? Ele pode usar também os aplicativos disponibilizados, seja em tablet, celular, mas se não, tem essa possibilidade do WhatsApp, utilizando aí, né, a API oficial, que gera maior segurança também, né, nas informações. Aí eu vou fazer a brincadeirinha aqui, Walter, que em vez de mandar aquela figurinha de bom dia que todo mundo manda no grupo da família, o WhatsApp também serve para bater o ponto. Então tá aí uma oportunidade de muitas vezes não precisar que o colaborador tenha um aplicativo no celular dele que às vezes não suporta por questão de memória ou questão de limitação do próprio aparelho. Ou vamos lá, a gente ainda tem uma geração que não é tão familiarizada com tecnologia, mas que se familiarizou com o WhatsApp, por exemplo, que é simples de usar. Então tá aí uma forma possível de você ter a gestão do ponto, sendo que a pessoa usa um aplicativo que já é comum do dia a dia dela. E aí eu vou para a nossa próxima pergunta, que como que isso otimiza a vida do RH e dos gestores para não, aquela última semana do mês, tenho que corrigir o ponto de todo mundo porque não bateu, porque estava em viagem, porque estava fazendo isso ou aquilo. Como que a gente consegue otimizar com essa tecnologia essa vida desse RH, essa vida desse gestor, para que ele gaste menos tempo com esse tipo de tarefa? Léo, otimiza muito, porque você tem todo o tratamento que você pode fazer diário, né, do ponto, e tem várias rotinas que o software pode fazer, ainda mais com a inteligência artificial, faz uns tratamentos automáticos. O próprio colaborador pode justificar a ausência dele, anexando um atestado médico, né, declarando que o período que vai ficar ausente, e vai enviar isso para o gestor, onde o gestor aprova ou reprova aquela solicitação, dependendo do que for, dependendo de cada empresa. Então, na hora de fazer o tratamento do ponto, né, fazer as correções, fica muito mais prático, muito mais ágil. Quando você já tem aquela informação diária integrada, né, fica muito mais prático. Imagina só, a folha de ponto manual. Vamos imaginar uma empresa que tenha matriz, filial ou várias filiais, onde o RH está concentrado em um determinado ponto. Aquelas filiais, elas precisam mandar aquela folha de ponto para o RH para poder ele fazer o fechamento da folha, para mandar para a folha de pagamento, para gerar os contra-cheques e assim fazer o pagamento. Olha o trabalho manual que dá, né, para fazer tudo isso até chegar ao RH. Com o software, com a tecnologia, né, com a nova geração do ponto eletrônico, é tudo sincronizado em tempo real. Então, marcou o ponto, já chega na plataforma de gestão, onde já pode fazer o tratamento, se teve alguma inconsistência. Se não teve, já está ok, o ponto já está tratado.
ou então o próprio funcionário pode fazer a solicitação do tratamento. Isso tudo integrado. Olha a agilidade que o RH, que o departamento pessoal ganha, né? Além de fazer integração com softwares de folha de pagamento. Então, você tratou todo o seu ponto aqui, né, no RH, o departamento pessoal, envia via integração para o software de departamento pessoal, onde vai fazer, né, o fechamento e geração da folha de pagamento. Então, é muito importante essa integração, né, os novos sistemas, né, de controle de ponto, fazendo tudo isso, toda essa integração para facilitar justamente a vida, né, das empresas, do RH, departamento pessoal aí, né? Cara, eu costumo dizer que a galera do DP fica ali mais. O RH Summit é um evento de RH, mas eu trago o DP mesmo para dentro da conversa, porque tudo que o DP faz gera, reverbera dentro das ações de RH e a gente precisa modernizar as coisas, simplificar as coisas, e tá aí a tecnologia para ajudar a gente nesse ponto crítico, que é o ponto que eu até estava conversando essa semana com uma pessoa que tem atenção pré-folha, que é aquela semana da folha de pagamento que o RH está suando frio, porque sabe que vai aparecer muita inconsistência, muito erro, que durante o mês não foi corrigido, e isso tudo gera uma série de outros problemas, inclusive de gerar uma folha complementar muitas vezes por causa de um erro de ponto, e isso pode ser gerido de uma forma muito mais simples através da tecnologia. Então, ao decorrer do mês, você já vai alimentando, tratando inconsistência, e até se a sua empresa ainda tem aquele balcão onde a galera é atendida, ou sistema de chamado, vai diminuir também a quantidade de pessoas indo até o DP, a quantidade de pessoas nesse balcão, a quantidade de chamados, porque isso se trata via tecnologia mesmo, não precisa de um outro software. E aí, trazendo, Walter, o nosso cenário atual também tem pessoas trabalhando em várias modalidades, remoto, híbrido, pessoas expatriadas, por exemplo, estão em outro país. Antigamente, vamos lá, tinha que ter um ponto lá para bater, um lugar físico, um outro formato, sem um controle exatamente com essa inteligência por trás. Batendo ponto por um aplicativo, seja pelo WhatsApp, de forma remota, você também ganha escala para gerir times que estão em diferentes formatos. Então, é o RH, a gestão da empresa, ganhando agilidade e também a segurança que a gente precisa ter, que o ponto também gera riscos financeiros, riscos jurídicos para a empresa. Então, quanto melhor o meu ponto, mais alinhado eu tenho todo esse processo e mais eu consigo ser ágil com vários formatos, né? Correto. Você ganha uma forma, né, de multi formas de marcar o ponto, né, onde o funcionário pode marcar em aplicativo, tablet, celular, o próprio WhatsApp, né, tudo sincronizado ali com a plataforma de gestão. E isso tudo dentro da lei. É muito importante falar aqui que existe uma portaria, que é a portaria 671, que rege o ponto eletrônico, tá? Então, é muito importante que o software esteja adequado a essa portaria, justamente para resguardar as empresas, né? Vai resguardar em todos os sentidos. Então, assim, com essa questão do trabalho remoto, trabalho híbrido, né, a gente consegue ganhar um controle melhor, né? Porque antes, como que a pessoa ia sair de um determinado local para ir marcar o ponto, depois ir para outro local? Isso se torna um pouco burocrático, né? E às vezes perde tempo. Então, com essa tecnologia, é uma forma de ganhar tempo, né? Para poder, para todo mundo, e a qualidade de vida, né? Então, o funcionário ele vai marcar o ponto em determinados locais que a empresa determinou. Se for alguém que esteja em home office, é possível configurar um perímetro onde a pessoa vai marcar o ponto dentro daquele perímetro, né? Marcando através do seu computador, celular, não precisa em um local físico. Ganha a questão do reconhecimento facial, que é uma segurança maior, né, para as empresas também, que ele vai identificar a face da pessoa e só vai liberar a marcação através daquela identificação. E detalhe, no Ponto Fleet, nós temos uma inteligência artificial antifraude. Por que isso? Porque já vimos relatos de funcionário tentando marcar ponto por outro funcionário com a foto. Então,
nós temos uma inteligência artificial identificando se é uma pessoa mesmo que está ali ou não, para liberar ou não aquela marcação de ponto. Nós tivemos um relato de um cliente que em uma semana teve 200 tentativas de fraude para um único funcionário. Ele não ia trabalhar, pedia para o colega tentar registrar o ponto dele, com a foto dele, mas o nosso sistema identificava que era uma fraude e bloqueava. Para o funcionário, ele não sabia que estava sendo bloqueado, que estava capturando a imagem, que a gente estava vendo ali, só bloqueava, falava assim, olha, não foi possível registrar o ponto. Mas lá para o gestor, estava gerando alertas, olha, possível tentativa de fraude, analisa, analisa. E assim ele identificou, aplicou a medida administrativa, né? Advertência, demissão, até por justa causa, para quem fraudou e pediu para fraudar, né? Então, é muito importante, isso resguarda a empresa, né, juridicamente. E também funciona offline, né? A plataforma não depende de internet para funcionar. Então, pode estar em alguns lugares. Nós temos clientes que é fazenda, por exemplo, que não tem internet. Quando chega na sede, ele sincroniza com a plataforma de gestão. Construtoras, pode ficar com um aplicativo com o supervisor, né, com o encarregado da obra ali, os funcionários marcam o ponto. Então, você ganha também várias possibilidades aí, além do QR Code, né? A gente tem que citar o QR Code também, que agiliza, né? Então, chega com crachá, marca o ponto. Então, assim, você sai daquele método tradicional que é menos seguro, né? Tanto da folha de ponto manual, que dá muito trabalho, as pessoas colocam aquele horário britânico, né? 8 às 5, 8 às 5, 8 às 5, de todos os dias. Isso chama a atenção da fiscalização, né? Então, você tira isso. Aquele relógio tradicional, que eu já tive relatos, né, durante esses anos de empresa, que um funcionário fica com silicone, com a digital de outro funcionário marcando ponto por ele, né? O brasileiro é criativo, né, Léo? A gente tem que tentar resguardar o máximo possível, né? Mas sempre aparece algo novo, assim como a questão da foto. Nós tivemos que implementar uma IA para poder prevenir essa fraude. Então, assim, a gente vai se adaptando, melhorando, tudo para resguardar, né, a empresa ali juridicamente e dar o melhor, né, sistema, a melhor forma para os nossos clientes, para as empresas aí, para todo o time, né? Para quem tenha menos trabalho, tenha mais segurança. Eu acho que você traz um ponto muito impressionante, que é como foi se adaptando a criatividade, vamos chamar assim, do brasileiro em relação à ferramenta. Porque vou tentar, vamos lá, no tempo que eu batia ponto na empresa, um funcionário pegava a senha do outro. Aí quando você vai para o universo onde tem a checagem de biometria, é alguém tentando com a foto. Sempre vai ter alguém tentando burlar o sistema, mas o interessante é você mencionar a portaria e mencionar tudo que foi se adaptando para que isso se torne mais seguro. Você traz um cenário de pessoas que não têm a conectividade, está lá no meio da lavoura, está no campo. A gente sabe que a internet não pega em alguns lugares. Pessoal que trabalha, por exemplo, em construção, mineração, que precisa bater ponto, a internet não está disponível em tudo que é lugar de forma ampla e acessível. Você ter essa possibilidade de usar o aplicativo e depois ele sobe tudo para a nuvem quando ele conectar com a internet, é entender o que o teu cliente está precisando, é o RH também sacar que, peraí, tem essa preparação para que eu use também. E acho que isso já traz um pouco de resultado do que usar um ponto eletrônico dessa forma otimizada, o quanto isso impacta, porque teoricamente todo mundo já ia pensar, não, vamos voltar todo mundo para o papel, já que não tem internet, ou vamos usar uma outra forma, das formas mais antigas, sendo que a tecnologia já está preparada para que a gente consiga atender diversos segmentos de mercado sem a necessidade de internet 100% do tempo. Então, já é para mim um caso de como que a tecnologia já impacta, porque vamos lá, no final do dia o aplicativo sobe toda a informação. Chegou lá no DP, no final do dia está tudo lá. Ao decorrer do mês você consegue ir alimentando, olhando, tratando. Então, isso é agilidade para que você não precise debruçar uma semana do seu mês só para corrigir pontos. Você vai ajustando e com o tempo também você vai entendendo onde que estão os maiores gargalos. Isso fica mais visível com a tecnologia do que no papel, que ficava muito ainda no que cada profissional percebia, né?
Exatamente, Léo. Então, assim, você tem maior, né, como já disse, segurança nas informações, atende aí as pessoas que estão em lugares mais remotos, né, ainda mais no Brasil, que a gente sabe que não tem internet em todos os locais, né, então é de extrema importância tudo isso, né, e também a questão da evolução, né, estava na hora de evoluir. Então, assim, eu acho que é, tudo tem o seu tempo, né? Assim como hoje nós estamos começando a falar de inteligência artificial, né? Nós já temos coisas de inteligência artificial no software, como esse antifraude. Eu acredito que daqui a pouco vão existir outras formas também de registrar o ponto, assim como existiram no passado. Mas tudo pensando nessa conectividade, nessa integração, facilitar a vida aí de todas as empresas, né? Não, e assim, para a gente finalizar, é o cerco que se fecha ali de entender a rotina do RH do departamento pessoal, é entender o cliente lá na outra ponta e conseguir juntar tudo isso de uma forma que funcione, não ser realidades isoladas e partindo do princípio que nosso país é gigantesco. A gente está falando do Sudeste aqui, de uma realidade diferente, que tem internet de fácil acesso, digamos assim, mas quando a gente vai para o interior do Brasil, nem todo lugar é assim, e entender isso na hora de construir um produto que consiga solucionar um problema, faz todo sentido. E para a galera que quer implementar, quer conhecer um pouco mais do Ponto Fleet, vou deixar aí os nossos últimos minutinhos. Conta para a galera como encontrar o Ponto Fleet, qual que é a dica que você dá para o pessoal aí também, e qual o perfil de empresa que vocês atendem, se é todo mundo, conta aí pro povo, Walter. Tá ótimo. Então, o Ponto Fleet tem aí quase seus 10 anos de mercado, né? Nós atendemos todo o Brasil, eu tenho cliente no Acre, todos os estados nós temos clientes, então a gente falou aqui de marcar ponto offline, eu tenho cliente em Manaus, né, onde não tem internet direito, e eu tenho lá vários clientes, né? Então a gente consegue, né, não só otimizar a parte do ponto eletrônico, mas trazer maior segurança, né, das informações. Nós temos aí mais de 100 milhões de marcações de ponto, né, registrados em nossa base, mais de 5 milhões por mês. Né? A gente fez uma comparação aqui que ano passado, que se pegasse aqueles comprovantes de ponto, né, que aquele relógio imprime e colocasse enfileirados, dava uma ponte aérea Rio de Janeiro a Portugal. Então, assim, já economizamos muito, né? Os nossos clientes já economizaram muito papel e, né, ajudando aí o meio ambiente. E então, assim, se você é de qualquer ramo de atividade, pode ter o ponto eletrônico. Né? A legislação obriga, acima de 20 funcionários, você contratar, né, ter uma forma de controlar o ponto eletrônico. Porém, uma curiosidade aqui, grande parte da nossa carteira tem de 5 a 15 funcionários. E por que isso? Porque ajuda o micro e pequeno empresário a evitar processos, né, trabalhistas, passivos trabalhistas, né, às vezes o gestor, né, de uma microempresa, ele que faz tudo, então quando coloca uma ferramenta automatizada, a ferramenta vai ajudar, auxiliar ele nisso, né, no fechamento, ele vai pegar o arquivo no final do mês e só mandar para o contador dele, né, que provavelmente ele não tem um DP ou RH interno, ele é terceirizado, então ele vai mandar para lá. Então a gente atende de todos os ramos de atividade, temos pacotes de 5 funcionários a quantos você precisar, né? Temos aí não só o ponto eletrônico, tem gestão eletrônica de documentos, onde o funcionário tem acesso vitalício aos contra-cheques, informes de rendimento, né? Toda a comunicação que você quiser fazer com aquele funcionário. Tem o benefício flexível também que a gente tem. Então, acesse o nosso site, Fleet, F-L-I-T, app, então fleetapp.com.br. Fala com o nosso time, lá você vai ter todas as informações. Você pode me seguir também lá no LinkedIn, me mandar uma mensagem, vou responder. É Walter Flores, JR, Walter com W, tá? Então aí são os nossos contatos, nosso time aqui está preparado, pronto para atender você, para modernizar a sua empresa. Então é isso. Seja Fleet você também. Fechou então, Walter. Obrigado aí pelo papo, por esclarecer um pouco que esse ponto pode ser mais simples. Tudo começa por um ponto e esse ponto pode ser mais simples
do que a gente imagina e preparada, inclusive, para a criatividade brasileira. Pessoal, a gente volta já já com mais um papo aqui do RH Summit Live Show para a gente continuar essa jornada. Até mais, pessoal.